O Baton Rouge Café era o verdadeiro orgulho de Sylvia Harris. Um lugar pequeno, mas aconchegante, com vista para a rua principal da cidade. Era famoso por seu café aromático e caseiro, Pastelaria, cujas receitas Sylvia generosamente compartilhava com seus vizinhos. Tendo investido todas as suas economias, esforço e tempo neste café, Sylvia o considerava sua segunda alma. Ela podia facilmente reconhecer cada arranhão nas mesas de madeira e cada arranjido do assoalho no corredor. Naquela manhã de terça-feira começou como de costume. O café abriu às 7 horas em ponto, e os primeiros clientes chegaram. Aposentados locais, que ao longo dos anos se acostumaram a começar o dia aqui com uma xícara de café expresso forte e um jornal. Sylvia estava ocupada atrás do balcão, enchendo as prateleiras com muffins e croissants recém-assados. Quando Leila apareceu na porta, a filha era a cara da mãe, as mesmas feições expressivas. Esse é o meu preparo mediu com autópsia, show, almeceras expressivas, cabelo grosso preso em um coque elegante, e um tom de pele escuro que parecia estar impregnado de luz solar. Mas havia algo diferente entre elas. Leila sempre sentiu que era difícil igualar. Sua mãe, com seu trabalho duro e autoconfiança, então, em vez de desenvolver o café, ela preferia mudar as áreas de atividade e se encontrar em algo novo. Mãe, estou aqui para ajudar, Leila anunciou. Legal, anunciou, acenando com a mão como se fosse salvar o café da destruição iminente naquele dia. Leila, Sylvia sorriu. Na hora certa, como sempre. Traga-me outra bandeja do outro lado. São especialmente populares hoje. Gregory também estava trabalhando atrás do balcão. Sua figura alta movia-se habilmente entre a máquina de café e as prateleiras de pastelaria, servindo bebidas quentes e conversando amigavelmente com os clientes ao mesmo tempo. Ele conseguiu criar a ilusão do verdadeiro dono do lugar. Embora todos soubessem quem realmente era o dono do café. Leila, bom dia, ele disse com um leve sorriso, deslizando seu olhar sobre ela por mais tempo do que seria habitual. Estou feliz que você decidiu nos visitar hoje. Você poderia me substituir no balcão por um tempo. Claro, Sir Nones. I'll be able to sure and Sir Harris. Leila respondeu com uma nota de ironia em sua voz, cedendo ao seu pedido. Seus olhos se encontraram por um momento, e o olhar de Leila brilhou com uma estranha mistura de curiosidade e orgulho oculto. Gregory era vários anos mais novo que Sylvia, e muitas pessoas notaram isso. Embora não houvesse problemas óbvios em seu relacionamento, rumores na cidade surgiam de tempos em tempos. Alguns pensavam que um homem que decidiu se casar com uma mulher mais velha estava loucamente apaixonado. Ou muito calculista, mas quem se aprofundaria nisso quando havia tantas outras histórias por aí? Quando o fluxo de clientes diminuiu, Leila e Gregory ficaram sozinhos atrás do balcão. Sylvia foi para a sala dos fundos para verificar o estoque de flores. E Gregory, olhando para sua esposa enquanto ela saía, inclinou-se em direção a Leila. Como você gosta de trabalhar no café? Ele perguntou com um sorriso que pode ter parecido amigável. Mas havia mais do que isso. Bastante, Leila respondeu brevemente. Olhando para ele de lado. Não tenho certeza se quero fazer isso o tempo todo. No entanto. Bem, você tem que aprender a ser independente.
Ele disse. Ai, quase em sussurro. Sua voz baixa e levemente zombeteira. Será útil no futuro. Leila sentiu suas palavras queimarem, como café quente derramado acidentalmente em sua mão. Uma reticência oculta sempre permaneceu em suas conversas. E era especialmente palpável agora. Uma certa ameaça atraente escapou em seu tom que era impossível de ignorar. Quando Sylvia voltou, Gregory retomou suas funções como se nada tivesse acontecido entre ele e Leila. Ele habilmente manobrou entre os papéis de marido, que não deixa indiferente, mesmo depois de 5 anos de casamento, e colega, que pode se dar ao luxo de um flerte leve. Ao anoitecer, em Nova Barões, Wickles a nação, ou de mama xinga hoje me liberal, Osher Fair. Quando o café ficou mais quieto, Leila ficou para ajudar a mãe a fechar a caixa registradora. Sylvia arrumando o cabelo e virando-se para a filha. Disse com um leve sorriso. Sabe, estou feliz que você tenha decidido trabalhar aqui. Mesmo que seja apenas por alguns dias. Sua ajuda é muito útil para mim. Leila assentiu. Sem saber como responder a isso, ela sempre sentiu que Sylvia havia como um projeto a ser aprimorado, não como uma pessoa com seus próprios desejos e problemas. E em momentos como este, ela se sentia como se estivesse de volta a ser uma colegial, tentando obter a aprovação de sua mãe. Sylvia olhou para o relógio e, mordendo o lábio pensativamente, comentou: Acho que é hora de fechar. Vou à loja ao lado comprar farinha. E você certifique-se de que tudo esteja em ordem. Certa Leila assentiu. E Gregory ouviu a conversa e disse: Eu te ajudo a fechar, Leila. Ele disse isso sem pompa. Hazer na porque ele chão em o pompa a perder-se vou. Sem pompa. Mas sua voz era incomumente suave. Era como se ele estivesse fazendo isso por ela. Não pelo café. Não por Sylvia. Leila sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Sua mente lhe dizia para não se deixar levar por este jogo. Mas algo a estava puxando para mais perto de Gregory e sua atenção. Sua capacidade de estar lá quando ela precisava dele. No dia seguinte, Sylvia estava imersa, como de costume, nos negócios do café. Gregory havia saído por algumas horas para tratar de seus próprios negócios, deixando-a sozinha com Leila. Neste dia, quando havia menos clientes, Leila estava repentinamente mais ativa. Ela começou a fazer perguntas sobre o negócio, querendo saber como escolher fornecedores, quais pratos vendiam mais. Sylvia ficou surpresa ao notar essa mudança no comportamento da filha, mas descartou isso como interesse temporário. No entanto, quando Gregory voltou e os viu discutindo o negócio do café juntos, seu olhar escureceu por um momento. Uma leve sombra de ciúme brilhou em seus olhos, não por Sylvia, mas pela atenção que ela estava recebendo de Leila. Ele estava acostumado a ser aquele que atraía seu interesse. E agora, observando Leila ouvindo a mãe com paixão, ouvindo e questionando, ele sentiu que sua influência poderia estar diminuindo. Os negócios no café Baton Rouge continuaram como de costume, mas a tensão estava começando a se infiltrar na atmosfera aconchegante do lugar como fumaça invisível. Gregory e Leila se viram sozinhos juntos cada vez com mais frequência. Sob qualquer pretexto plausível, se eles precisavam mover algo para a sala dos fundos, verificar o estoque, ou apenas limpar as mesas, Gregory estava lá para ajudar, como se fosse casualmente. Leila estava se acostumando com sua presença, e às vezes ela se pegava, esperando sua chegada mais do que gostaria de admitir. Em uma cidade onde
Um beber ao da execução, a quarta lição, conhecia. Todos se conheciam. Tais coisas não poderiam passar despercebidas. Boatos começaram a voar como mosquitos de verão, rápidos e irritantes. Alguém viu Leila e Gregory parados ao lado do carro por muito tempo depois que o café fechou. Alguém afirmou ter ouvido suas risadas abafadas na esquina do prédio. Discutir seu relacionamento logo se tornou um dos tópicos favoritos no salão de cabeleireiro local, onde por anos a vizinha de Sylvia, Sahai, new interesse a ler ao Fegs. Dorothy fofocou com seus amigos sobre as notícias da cidade. Você ouviu isso? Dizem que Leila não é tão inocente quanto quer parecer. Uma das mulheres murmurou enquanto seu cabelo era borrifado com muito spray de cabelo. Gregory claramente não era a figura paterna dela, mas ela parecia gostar disso. Srai, ai, amore. Dorothy não querendo perder sua autoridade entre seus vizinhos. Assentiu requetadamente. Mas ela estava fervendo por dentro. Ela não conseguia se decidir se contava a Sylvia o que ouviu na cidade ou se ficava em silêncio. No dia seguinte, no café, Gregory e Leila estavam sozinhos juntos novamente, quando Sylvia saiu para tratar de negócios. Você notou que as pessoas na cidade começaram a falar sobre nós? Leila perguntou, tentando manter sua voz casual. Gregory, ignore. Sem tirar os olhos do limpeza, apenas sorriu. Deixe-os falar. Ele respondeu calmamente. As pessoas sempre encontrarão algo para fofocar. Além disso, se não fizermos nada, não temos nada a temer, certo? Leila sentiu um leve escárnio em suas palavras, como se ele estivesse insinuando que o que eles estavam fazendo, ou pensando em fazer, era o que importava. Não almocerei em alharme de beleza. O como que espero eu que me peguem. Ao seitie, e senhor do que assim, hormo. Ela não tocou mais no assunto. Embora uma sensação de desconforto continuou a crescer dentro dela. Enquanto isso, Sylvia começou a notar estranhezas. Ela estava verificando as contas mensais e recibos, e algumas das quantias não batiam. Particularmente suspeitas eram as compras relacionadas a flores e pequenos presentes, que ela mesma não tinha visto. Essas despesas não pareciam enormes, mas sua frequência era incomum. Gregory, quando ela perguntou a ele, sempre respondeu que era para necessidades gerais, ou para manter boas relações com clientes e fornecedores. Uma noite, Sylvia decidiu fazer a pergunta diretamente. Gregory, encontrei alguns recibos estranhos. Ela começou, tentando manter a voz calma. Compras em floriculturas e lojas de presentes. Eu não sei nada sobre eles. Gregory nem pescou. São apenas pequenas coisas para manter contato. Ele respondeu com absoluta certeza. Você sabe como é importante fazer pequenos favores para parceiros e clientes. Sylvia queria acreditar, mas sua voz interior insistia que esse tipo de pequenas coisas não deveria se tornar um hábito. Suas suspeitas estavam crescendo, mas ela percebeu que agora não era a hora de fazer alarde. Alguns dias depois, quando o café estava prestes a fechar, Leila ficou para trás para ajudar a limpar. Gregory se ofereceu para levá-la para casa, e embora ela geralmente preferisse caminhar, desta vez ela concordou. Houve um leve silêncio no carro, e Leila não sabia como quebrá-lo. Você realmente acha que ninguém vai notar? E ela perguntou. De repente, Yombanim. Anderonaus. De repente. Embora ela não tivesse esperado ser tão direta,
O que eles deveriam notar? Ele respondeu, olhando para a estrada à frente. Estamos apenas ajudando um ao outro. Seus lábios tremeram em um leve sorriso. Ela percebeu que havia mais verdade em suas palavras do que ele estava disposto a admitir em voz alta. Afinal, Gregory não havia oferecido nada específico a ela, mas suas ações falavam por si. Quando Leila saiu do carro, ele segurou sua mão por um momento. O olhar que trocaram naquele momento estava cheio de eufemismo. Ela rapidamente puxou a mão e entrou na casa. Mas uma sensação de culpa e perigosa antecipação já havia se instalado em seu coração. Logo Sylvia recebeu uma ligação inesperada de um velho amigo, que trabalhava no banco. Ele mencionou transferências estranhas para sua conta. E Sylvia percebeu que suas suspeitas não eram infundadas. Ela tentou novamente iniciar uma conversa com Gregory. Precisamos ter uma conversa séria sobre nossas despesas. Ela começou, segurando uma impressão das transações bancárias. Eu não entendo por que tanto dinheiro está sendo gasto para fins desconhecidos. Gregory olhou para ela com tanta sinceridade que por um momento Sylvia quase recuou. Querida, você se preocupa demais. Ele disse com suavidade na voz. Estou apenas tentando investir no nosso futuro. Sylvia congelou, sem saber como reagir. Parecia tão certo que ela teve que questionar seus medos novamente. Alguns dias depois, Leila recebeu uma pequena caixa embrulhada em papel caro. Dentro havia delicados brincos, brilhando como gotas de orvalho e o sol. Ela sabia de quem era o presente. Ela nem duvidou. Gregory não tinha dito nada diretamente, mas seus olhares, palavras e ações estavam formando uma imagem coerente. Leila sentiu uma estranha mistura de alegria e ansiedade por um momento. Ela percebeu que tais presentes tinham um preço, mas ela não tinha certeza se estava pronta para pagá-lo. Gregory sentia há semanas que a situação estava esquentando. Os rumores na cidade estavam se tornando mais persistentes. E Sylvia, apesar de suas tentativas de abafar as perguntas sobre as despesas, estava se tornando mais cautelosa e atenta. Leila também não estava se afastando. Embora eles ainda não tivessem falado diretamente sobre seus sentimentos, seu comportamento sinalizava cada vez mais uma atração mútua. Gregory sabia que era hora de agir, antes que as coisas saíssem do controle. Ele decidiu que Sylvia tinha que ir, para sempre, e que tinha que ser feito de tal forma que ninguém, nem mesmo ela mesma, perceberia que sua morte era o resultado de seu plano elaborado. Afinal, ela merecia partir pelo menos, honrosamente, sem todas as revelações e escândalos de alto nível. Gregory passou alguns dias pensando em suas opções sobre como fazer tudo da maneira mais discreta possível. Um assassinato simples não era uma opção. Ele sabia que a polícia definitivamente investigaria mais a fundo se fizessem isso, e a probabilidade de sua conexão com Leila vir à tona era muito grande. O que era necessário era um método que à primeira vista parecesse um acaso. Ele decidiu pelo veneno, mas não alguma substância exótica, mas algo que pudesse ser facilmente disfarçado como uma intoxicação alimentar comum. Depois de muita pesquisa e leitura de artigos na internet, Gregory escolheu uma toxina de origem vegetal que poderia ser adicionada à comida. Era perfeito. Os sintomas poderiam ser atribuídos à comida estragada ou a uma doença viral. Tudo o que ele precisava fazer era encontrar um momento em que Sylvia cozinhasse sozinha. Eles raramente usavam comida pronta em casa. E até mesmo os cafés sempre tentavam preparar refeições apenas com ingredientes frescos. Portanto, era necessário escolher algo que Sylvia não notasse.
como tempero. Depois de alguns dias, Gregory notou que seu plano estava começando a tomar forma. Sylvia vinha reclamando de fadiga ultimamente. Ele a tranquilizou, dizendo que era normal para a idade dela, que ela só precisava descansar mais, mas, na verdade, era exatamente disso que ele precisava. Quando os sintomas começaram, tonturas, náusea, Sylvia realmente não deu muita atenção a eles. Ela pensou que fosse apenas uma consequência de trabalhar duro no café e do estresse constante. Na semana seguinte, Gregory pôde agir. Ele e Sylvia estavam jantando em casa, e ele se ofereceu para ajudá-la a preparar um frango com molho especial da receita de sua mãe. Enquanto Sylvia se retirava para atender o telefone, ele adicionou uma quantidade cuidadosamente medida de veneno ao molho, confiante de que seria indistinguível dos temperos comuns. Quando Sylvia voltou, ele fingiu que nada havia acontecido. Querida, acho que tivemos uma refeição particularmente boa hoje, ele comentou enquanto colocava uma porção em seu prato. Sylvia, sem suspeitar, aceitou o elogio com um sorriso. Alguns dias depois, a condição de Sylvia piorou consideravelmente. Ela estava enjoada, constantemente yes, e às vezes, febril. Ela se recusou a ir ao hospital, acreditando que era uma perda de tempo. Apenas uma infecção viral simples. Ela se convenceu, engolindo seus comprimidos com água. Gregory teve o cuidado de manter os sintomas em segredo. Ele até mesmo lembrou Sylvia de tomar seus remédios, como um marido atencioso. E às vezes a ajudava a andar quando ela estava se sentindo muito mal. Sempre que ela o agradecia por sua ajuda, ele fingia estar envergonhado. Eu sou seu marido, meu amor. Claro que estarei lá para você. Ele respondeu com um sorriso caloroso, embora por dentro estivesse esperando que tudo acabasse. Uma noite. Dia near de la Porsche. Uma de noitersal por Uber de Varral. De como e por TV. Se dissemos, o problema. Quando Sylvia mal conseguia ficar de pé, Leila foi ao café para ajudar a fechar o lugar. Gregory a encontrou na porta. E embora ele parecesse bem contudo, havia um olhar de preocupação em seus olhos. Mamãe não está se sentindo bem, ele disse, colocando o braço em volta dos ombros de Leila como se tentasse confortá-la. Eu não sei o que fazer. Minha Bersemir, Uniópolis Sabizal, Emiel. Ela não quer ir ao médico. A aprender de well. Sou pomereceu, Zippenbalber e Bisserkia. Talvez eu pudesse falar com ela. Leila sugeriu. Você sabe como ela pode ser teimosa. Você pode tentar. Gregory assentiu. Mas não acho que ela ouviria você. Leila tentou persuadir sua mãe a ir ao hospital, mas Sylvia apenas acenou com a mão, como se fosse mais uma pequena preocupação na rotina diária. Estou apenas um pouco cansada, ela sussurrou. Vai passar. Gregory, recuado, manteve os olhos em Leila. Ele sabia que suas tentativas de persuadir Sylvia não a levariam a lugar nenhum. No quarto dia após o jantar, quando os sintomas pioraram tanto que Sylvia mal conseguia sair da cama, Gregory decidiu dar o golpe final. Ele colocou uma pequena dose de veneno em seu chá novamente. Sabendo que este passo seria decisivo, Sylvia bebeu a bebida, sem saber que estava fazendo isso pela última vez. No final da tarde, sua condição havia se tornado crítica. Leila sentou-se ao lado de sua mãe, segurando sua mão e implorando para que ela chamasse uma ambulância. Mas Sylvia teimosamente se recusou, dizendo que passaria se ela apenas descansasse. Seu rosto empalideceu, sua respiração se tornando cada vez mais difícil. Gregory sentou-se no quarto ao lado.
ouvindo a vida lentamente se esvair do corpo de sua esposa. Quando Sylvia finalmente faleceu, ninguém suspeitou de nada estranho. Leila estava dominada pela dor. Mas não antes de perceber exatamente o que tinha acontecido. O médico que chegou ao local atribuiu sua morte à intoxicação alimentar, um fenômeno infelizmente não incomum em uma área onde o calor do verão estraga os alimentos rapidamente. Gregory parecia genuinamente aflito. Ele colocou os braços em volta de Leila e, sem soltá-la de seu abraço, sussurrou: "Não sei como vamos continuar com nossas vidas." Não havia tremor em sua voz e nenhuma tristeza em seus olhos. Mas Leila estava muito abalada para notar. A investigação começou logo após o funeral de Sylvia. Em uma pequena cidade da Louisiana, a morte por intoxicação alimentar certamente não era a única. Mas o legista local, após fazer algumas análises básicas, ainda decidiu relatar algumas descobertas estranhas à polícia. O corpo de Sylvia mostrou traços de compostos químicos desconhecidos que não se encaixavam no padrão típico de envenenamento acidental. Os detetives Raymond Foster e Gina Matthews, uma dupla de investigadores experientes, que trabalharam em conjunto por anos, e sabiam como encontrar detalhes ocultos nos casos mais complexos, entraram em cena. À primeira vista, o caso não parecia complicado, mas ambos sentiram que havia algo estranho na morte da mulher. A primeira coisa que eles fizeram foi encontrar Leila no batom Roger Café. Gregory insistiu que sua filha estava aflita e não podia falar sobre o que havia acontecido em casa. Então eles se encontraram no local de trabalho. Leila sentou-se a uma mesa no canto, seus olhos ligeiramente vermelhos. Mas ela parecia mais distante do que verdadeiramente triste. Leila, sentimos muito por sua perda. Detetive Foster começou, sentando-se em frente a ela. Precisamos fazer algumas perguntas sobre a condição de sua mãe em seus últimos dias. Leila assentiu, seus dedos brincando com a borda do guardanapo. Ela desviou o olhar de Ray e Gina, como se não quisesse estar ali. Mamãe está doente há uma semana. Ela disse baixinho. Tentei levá-la ao médico, mas ela se recusou. Ela disse que era apenas cansaço e que passaria. Você estava com ela quando ela morreu? Gina perguntou, observando cuidadosamente a reação de Leila. Sam, Leila respondeu, olhando para a detetive com uma calma estranha. Mas aconteceu tão rápido, eu nem tive tempo de chamar uma ambulância. Suas palavras soavam sinceras, mas algo estava incomodando os detetives. Leila não parecia tão aflita quanto eles esperavam. Ela parecia mais como alguém que se resignou ao inevitável do que alguém que havia perdido sua mãe recentemente. Quando os detetives foram encontrar Gregory, ele diligentemente desempenhou o papel de marido dedicado. No funeral, ele ficou ao lado do caixão, mas se afastando. Afastando. E continuamente disse a todos o quanto amava Sylvia. E como ela faria falta, nem ninguém dessa mãe. Ofereceu que vai ver. Não havia nenhum traço de lágrimas em seus olhos. Mas ninguém teria achado isso estranho. As pessoas expressam luto de maneiras diferentes. Os detetives decidiram encontrar Gregory em sua casa. Quando eles entraram, ele estava apenas sentado em uma cadeira, folheando álbuns de fotos antigos. As fotos eram de Sylvia, Leila e ele mesmo sorrindo, desfrutando de momentos de felicidade familiar. Detetives. Por dia é terceiro. O mono também. Ortotas. Pessoas sensitivas. Entram. Ein Meier Massat Entram. Honors and Warways.
Offer how powers. Ele disse com uma tristeza abafada na voz. Eu estava apenas olhando algumas fotos antigas. Sabe, é tão difícil acreditar que ela se foi. Nós entendemos. Gregory, Honor, Arianer Shar Osarizeri and Damir Bigshiro, Severis, Omit How to Ensure. Detetive Foster começou, sentando-se no sofá em frente a ele. Mas precisamos conversar sobre os últimos dias de sua esposa. Disseram-nos que ela teve alguns problemas de saúde antes de morrer. Sim, ela não estava se sentindo bem. Gregory confirmou, fazendo uma pausa como se estivesse procurando pelas palavras certas. Ela começou a ter alguns sintomas estranhos. Náusea, fraqueza, tontura. Eu me ofereci para levá-la ao médico, mas Sylvia era. Ele respirou fundo. Como se estivesse lutando contra a dor teimosa. Disse que era apenas um resfriado. Os detetives se olharam. Essa explicação parecia bastante plausível, mas algo no comportamento de Gregory parecia excessivamente ensaiado. Ele respondeu com muita calma, sem confusão, como se soubesse que era isso que lhe perguntariam. Você notou algo estranho na comida ou bebida dela? Talvez ela estivesse usando algo incomum nos últimos dias. Gina continuou. Não, nada de especial. Gregory deu de ombros. Nós comemos a comida caseira de sempre, e até mesmo os cafés sempre foram cuidadosos com a qualidade da comida. Eu não notei nada estranho. Mais tarde, discutindo os resultados da conversa, Ray e Gina concluíram que o depoimento de Leila e Gregory era geralmente consistente, mas deixou muitas perguntas sem resposta. Além disso, os resultados da análise toxicológica indicaram a presença de produtos químicos no corpo de Sylvia, que não poderiam ter surgido por acidente. Foi decidido reexaminar a cozinha da casa e o café para ver se alguma toxina poderia ter chegado lá. Durante o exame, os detetives notaram um pote de tempero discreto em uma prateleira na cozinha da casa. Não havia marcas especiais nele. E parecia não ser diferente dos outros. Mas, por precaução, os detetives o levaram para análise. Foi um pequeno desvio dos procedimentos normais. Mas Gina, com o talento de detetives experientes, insistiu nisso. E quando os resultados dos testes voltaram, eles confirmaram a especulação. O pote de tempero continha traços da mesma toxina que havia sido encontrada no sistema de Sylvia. Agora estava claro que o envenenamento não havia sido um acidente. A questão era: quem tinha feito isso? E por quê? Leila era mais uma vez o centro das atenções, pois ela havia passado muito tempo com sua mãe nos últimos dias. Os detetives queriam descobrir o que ela sabia sobre o comportamento estranho de Gregory. E se ela suspeitava de alguma coisa. Leila agiu de forma nervosa durante o interrogatório. Às vezes, suas respostas soavam como se ela estivesse defendendo alguém em vez de apenas relatando os eventos. Leila, o detetive Foster se dirigiu a ela. Você tem certeza de que não notou nada suspeito no comportamento do seu padrasto? Havia algo que ele estava fazendo que você pudesse achar estranho. Leila desviou o olhar e, após um momento de silêncio, respondeu: Não, eu não notei nada parecido com o que você está falando. Ele cuidou da mamãe, o melhor que pôde. Todos nós fizemos o melhor que pudemos. Eu entendo. O detetive assentiu. Mas ainda temos perguntas. Sabemos que Sylvia é uma pessoa teimosa, mas por que ela foi tão inflexível em recusar ajuda médica? Isso não lhe parece estranho? Leila Francio atesta. Acho que ela só não queria gastar dinheiro com médicos. Mamãe sempre achou que o tratamento em casa era o melhor remédio.
Mas talvez ela estivesse errada. Os detetives notaram para si mesmos que Leila estava defendendo a memória de sua mãe com uma frieza inesperada. Mas suas palavras não lhes deram uma resposta clara. Gregory, enquanto isso, agia como se soubesse que a atenção da investigação seria mais cedo ou mais tarde dirigida a ele. Ele permaneceu calmo e composto, sem nenhuma emoção que pudesse denunciá-lo. Quando lhe perguntaram sobre o pote de toxina que ele havia encontrado, ele simplesmente acenou com as mãos. Eram especiarias que raramente eram usadas. Eu não sabia que nós as tínhamos. Logo após a descoberta da toxina no pote de temperos, os detetives começaram a revisitar as evidências e entrevistar testemunhas repetidamente, em um esforço para entender exatamente como a substância tóxica foi parar na casa. À medida que se aprofundavam no caso, novos detalhes surgiram, que pareciam trazer à tona as conexões mais inesperadas. Conexões. Uma das primeiras descobertas que despertaram o interesse dos detetives foi o histórico de pesquisas no computador de Gregory. Ele não tinha o hábito de fechar janelas e limpar o histórico em seu navegador. Então o detetive logo se deparou com artigos sobre toxinas vegetais e maneiras naturais de se livrar de pessoas. Gregory teve o cuidado de não ser muito óbvio. Ele não estava procurando maneiras específicas de matar, mas estava interessado em segurança alimentar. Métodos de lidar com bactérias transmitidas por alimentos. E tópicos semelhantes. No entanto, era no mínimo suspeito. Isso indicava que Gregory tinha uma ideia de como tais substâncias poderiam agir no corpo. Detetive Matthews, percorrendo a lista de consultas, não resistiu a um comentário sarcástico. Bem, se ele estava tentando manter um perfil baixo, ele poderia pelo menos não ter pesquisado por 5 principais venenos que você não encontrará no corpo. Foster sorriu. Mas havia um brilho de compreensão em seus olhos. Gregory estava obviamente escondendo algo. O próximo passo era descobrir o que Gregory havia comprado, ultimamente. A pessoa média pode não se lembrar de cada coisinha comprada na farmácia ou supermercado. Mas algo em sua lista de compras parecia estranho. Na farmácia que ele havia visitado algumas semanas antes da morte de Sylvia, Gregory havia comprado um repelente de insetos que continha um ingrediente específico que correspondia à composição química da toxina que ele havia encontrado. O farmacêutico que vendeu o repelente não se lembrava muito sobre isso, mas confirmou que o cliente não parecia um fazendeiro preocupado com uma infestação de pragas. Ele só comprou este produto e nada mais. Detetive Matthews perguntou ao vendedor, olhando para Foster. Sim, o farmacêutico respondeu com um encolher de ombros. Levou isso e algumas outras coisas, como vitaminas. Nada que fosse memorável. Parecia calmo, comum. Esses detalhes não provaram culpa, mas eram mais uma peça do quebra-cabeça. Agora tínhamos que descobrir por que Gregory precisava de repelente de insetos, se ele não estava jardinando. No decorrer da entrevista com a equipe do café, um dos cozinheiros, um homem idoso chamado Carl, lembrou que no dia em que Sylvia se sentiu particularmente mal, Gregory havia ido para a cozinha e passado muito tempo mexendo nos temperos. Parecia estranho, já que ele normalmente ficava fora da cozinha. Mesmo quando estava ajudando Sylvia, ele disse que estava procurando algo para uma nova receita. Carl explicou. Eu nem prestei muita atenção a isso. Mas agora que você está perguntando sobre isso, estou começando a me perguntar. Nunca ouvi escolher temperos com tanto fervor antes. Quando os detetives coletaram novas amostras de temperos do café, eles descobriram que alguns dos potes continham traços
da mesma toxina que estava na casa. Gregory claramente não escolheu este método por acidente. Ele tentou fazer parecer um envenenamento acidental no trabalho, paralelamente à busca por evidências físicas. Os detetives começaram a investigar conexões pessoais. Quanto mais fundo eles cavavam, mais indícios de um relacionamento romântico entre Gregory e Leila surgiam. Em primeiro lugar, o que são perceitas sobre a cozinha bem lugar. Isso foi indicado pelos numerosos rumores na cidade, que a princípio pareciam fofocas comuns, mas gradualmente se transformaram em uma imagem mais clara. As frequentes reuniões de Gregory e Leila após o fechamento do café foram notadas, bem como os pequenos, mais regulares, presentes que Gregory estava comprando. Leila, é claro, negou que algo tivesse acontecido entre eles, mas seu comportamento durante os interrogatórios apenas aumentou as suspeitas. Ela parecia estar tentando proteger Gregory, mesmo que nem sempre parecesse lógico. E, Leila, você tem certeza de que não sabe nada sobre o que Gregory estava fazendo nos últimos dias, antes da morte de sua mãe? Gina Matthews perguntou. Sim, ela respondeu, mas sua voz tremeu. Ele estava apenas tentando ajudar. Todos nós estávamos tentando. A investigação culminou na descoberta de uma importante peça de evidência. Uma conta de aluguel paga para um apartamento em uma cidade vizinha. Gregory havia alugado o apartamento em nome de um laranja. E era para lá que ele havia levado Leila para evitar rumores em sua cidade natal. Os detetives encontraram não apenas sinais de sua presença lá, mas também fotografias deixadas sobre a mesa. Fotos de Leila tiradas nos últimos meses. E algumas fotos de seus passeios. Os detetives agora tinham provas incontestáveis de que Gregory e Leila eram mais do que apenas padrasto e enteada. Este fato lhes deu um motivo. A morte de Sylvia poderia ter sido planejada para que Gregory e Leila pudessem ficar juntos. A última e mais importante peça de evidência foi a descoberta de uma nota no celular de Gregory. Ele estava fazendo anotações como se estivesse elaborando um plano de ação. Uma das notas mencionava explicitamente adicionar uma pequena quantidade, e embora não dissesse explicitamente a que exatamente se referia, os investigadores concluíram que se referia à adição de uma toxina aos alimentos. Todas as informações estavam lentamente se juntando em uma imagem coerente. E agora os detetives estavam confiantes de que tinham provas suficientes para fazer uma acusação. Quando os detetives entraram no café com o mandado de prisão, Gregory estava sentado atrás do balcão, folheando preguiçosamente uma revista. Ele parecia saber que eles estavam vindo, mas esperava que não fosse tão cedo. Quando ouviu passos, ele levantou a cabeça e seu olhar congelou por um momento. O que poderia ter sido confundido com surpresa brilhou em seus olhos, mas foi rapidamente substituído por uma máscara impassível. Gregory Harris. Você está preso sob suspeita do assassinato de Sylvia Harris, disse o detetive Foster, mostrando as algemas. Deve haver algum engano, Gregory começou, levantando-se de sua cadeira. Sua voz tremeu, e Foster captou uma leve nota de pânico. Eu amava minha esposa. Eu nunca... Você não precisa falar. Nissaia minha preço chamado em bem. Foster o interrompeu. Mas cada palavra que você disser poderá ser usada contra você em um tribunal. Enquanto os detetives colocavam as algemas nos pulsos de Gregory, ele lançou um rápido olhar para Leila, que estava parada na porta. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto estava como
uma máscara que não tinha espaço para lágrimas ou raiva. Ela ficou parada como se estivesse paralisada e observou, enquanto o homem que ela recentemente considerava próximo a ela era levado embora. Leila, Gregory gritou para ela enquanto era conduzido em direção à saída. Diga a eles que é um engano. Você sabe o que aconteceu. Mas Leila não respondeu. Ela ficou parada com as mãos entrelaçadas e permaneceu em silêncio. Somente quando a porta bateu atrás dos detetives, suas pernas cederam e ela afundou em uma cadeira, como se seu corpo não pudesse mais suportar o peso de todas as perguntas sem resposta. No tribunal, quando o promotor apresentou as provas, cada vez que o nome de Leila era mencionado, ela se encolhia. As fotos encontradas no apartamento, os registros no celular de Gregory, a toxina nas especiarias, tudo se acumulou em uma corrente que não podia mais ser quebrada. Quando o promotor apresentou os resultados da análise das especiarias, o Gregory fez um movimento quase imperceptível, como se quisesse objetar. Mas seu advogado colocou a mão em seu ombro, sinalizando que era melhor ficar quieto. Então o depoimento de Cal sobre o comportamento estranho de Gregory na cozinha foi ouvido, e Gregory ficou pálido pela primeira vez. A acusação alega que o Sr. Harris usou as especiarias como disfarce para colocar a toxina na comida de sua esposa. Temos depoimentos e evidências forenses para apoiar isso, disse o promotor. Gregory Recastalhães you near Sal Carlos, and Bichin Hambacarse. Tentando não olhar para Leila. Ela, por sua vez, olhou direto para frente, seu olhar focado. Mas seus olhos pareciam vazios. Em um ponto, ela finalmente encontrou seu olhar. Gregory tentou fazer algum tipo de apelo desesperado. Mas tudo o que ele recebeu em resposta foi uma expressão gélida. Leila, ele sussurrou. Mas sua voz foi abafada pelo barulho de cadeiras e o farfalhar de papel. Quando o veredicto foi lido, Gregory permaneceu ereto, embora seu rosto tivesse ficado branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado dele. Leila não olhou mais para ele. Alguns meses depois, o Baton Rouge Café abriu suas portas ao público novamente. Leila tentou manter a atmosfera que sua mãe tanto apreciava, o cheiro de doces e café frescos, o interior aconchegante e a simpatia dos funcionários. Mas, para ela, o lugar não era mais o mesmo. Em cada canto do café, ela via lembranças de Sylvia. Seu riso quieto atrás do balcão, suas instruções rígidas sobre receitas. E aquele olhar especial em seus olhos quando discutiam negócios. Leila sentou-se à mesma mesa onde ela havia dado seu depoimento aos detetives alguns meses atrás. Ela olhou para a xícara de chá frio que ela não conseguia se obrigar a terminar. Tudo o que havia acontecido. Ainda lembrava da irreversibilidade da perda. O café era dela agora, mas isso não lhe trazia conforto. Por um momento, Leila pensou que, em vez de continuar o negócio de sua mãe, seria melhor ela ir embora, deixando esta cidade e seus fantasmas para trás. Mas algo a mantinha aqui. Talvez a culpa que nunca a deixava ir, mesmo que Gregory tivesse recebido a punição que merecia. Ela não conseguia evitar pensar que sua própria reticência e ignorância haviam desempenhado um papel na tragédia. Às vezes, a mim Marigan cheio de wars. Às vezes, enquanto fechava o café à noite, ela podia ouvir a voz de sua mãe ecoando em sua cabeça, repreendendo-a por ignorar o óbvio. Em uma dessas noites, quando Leila estava sozinha novamente no café vazio, uma vizinha idosa, Sreyalme, Dorothy, se aproximou dela. Você está indo bem, Leila?
ela disse, sentando-se à mesa em frente a ela. Eu sei que muitas pessoas disseram coisas desagradáveis. Mas as pessoas estão sempre falando. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Obrigada, Ishar. Dorothy. Leila respondeu baixinho, dando um sorriso fraco. Mas não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa. Não há respostas certas. A velha suspirou. Mas se você sente que está fazendo algo bom, então você está. L'ombre se a vida continua. Leila assentiu silenciosamente e observou a senhora Dorothy se afastar. Ela percebeu que tinha um longo caminho a percorrer para se perdoar e aprender a viver com a sombra do que havia acontecido. Mas, por enquanto, ela tinha o café, ela tinha a memória de sua mãe. E ela tinha uma pequena, mas real esperança de que as feridas eventualmente começariam a cicatrizar. Ela se levantou, apagou a luz e trancou a porta. Lá fora, o crepúsculo já estava caindo, mas em algum lugar no horizonte uma faixa de pôr do sol ainda queimava, prometendo um novo dia.